Saber as diferenças entre frase, oração e período é condição indispensável para que você possa conhecer a estrutura e a sintaxe do português. E você sabe quais são essas diferenças? Neste vídeo, abordaremos os pontos mais importantes deste assunto. Fique aqui e verá. Vamos juntos? Salve, gente! Você está no canal Prep Concursos. Aqui só tratamos de exame de seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Se vai concorrer a uma das vagas do IFRN, está no lugar certo. É sempre bom lembrar que os assuntos tratados aqui têm como foco as provas de português e redação do IFRN. Portanto, vamos evitar falar de regras detalhadas e exceções. Vamos direto ao que interessa. Vamos começar pela frase, que é um enunciado de sentido completo e que pode ser formada apenas por uma palavra ou mais de uma. Começa com maiúscula e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbo para que seja considerada frase. E pode até ter mais de um. As frases mais frequentes são as declarativas afirmativas e as declarativas negativas. Há também as interrogativas e as exclamativas. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. O período é uma frase com uma ou mais orações. O verbo deve estar presente na oração e as orações formam o período. Veja, período simples com verbo ou uma locução verbal, apenas uma oração. Período composto, dois ou mais verbos ou locuções verbais. Neste caso, temos duas ou mais orações. Como toda oração está centrada em um verbo ou locução verbal, a maneira prática de saber quantas orações há num período é contando os verbos. Entenda melhor. Temos aqui duas frases com períodos simples. Rafaela me ligou, é a primeira frase e é uma oração. Ela não virá, é a segunda frase e é uma oração. Cada uma possui um verbo, portanto, uma frase e outra frase. Uma oração e outra oração. Cada uma com um período simples. Frase com período composto. Rafaela me ligou e disse que não virá. Temos aqui um período composto com 3 verbos e 3 orações. Os verbos são ligou, disse e virá. Entendeu bem? Vejamos mais um exemplo. Observe a frase: a apresentação está começando, mas ainda não estou preparada. Considerando o conceito de frase, você está diante de há um enunciado completo, começa com uma letra maiúscula e termina com o ponto final. Há 2 orações, portanto, temos um período composto. Vamos observar as 2 orações. Na primeira, a apresentação está começando. Temos uma locução verbal. Está começando, o que caracteriza a oração. Na segunda temos, mas ainda não estou preparada. Temos o verbo estou, o que caracteriza uma oração. 2 orações numa frase, um período composto. É importante perceber que para cada verbo ou locução na frase,
teremos uma oração. Vamos abrir uma sessão para 2 dicas de redação. Quando estiver escrevendo, fique atento à coesão entre as orações e evite escrever muitas delas dentro de um mesmo período. É bom evitar frases muito longas para não perder o sentido. Frases sem verbos ou com apenas uma palavra são sugestões muito boas para você usar como título na sua redação. Falaremos sobre título em um outro vídeo e com mais detalhes. Inscreva-se no nosso canal para receber muitos vídeos interessantes. Agora vamos praticar com questões das provas. Se desejar fazer uma análise mais demorada, pause o vídeo em cada questão. Vamos a uma questão de 2018. Considere o trecho abaixo para responder à questão. O que se espera aqui é que seja determinado o número de orações e o número de períodos. Vamos iniciar contando as orações, contando os verbos ou locuções verbais, sabendo-se que as orações é que compõem os períodos. Primeira oração. Foi pela década de 1970. Verbo foi. Segunda oração. Que a porteira se abriu. Verbo abriu. Terceira oração. Numa campanha para integrar a região à economia nacional. Verbo integrar. Quarta oração. O governo militar distribuiu incentivos. Verbo distribuiu. Quinta oração. Para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. Verbo ocupassem. Sexta oração. Na corrida por terras, a grilagem falou mais alto. Verbo falou. Sétima oração. E o caos fundiário virou regra difícil. Verbo virou. Oitava oração. De ser quebrada até hoje, temos uma locução verbal, ser quebrada. Portanto, temos 8 orações. Vamos contar os períodos. O primeiro período, você já sabe que o período inicia numa letra maiúscula, é como uma frase, e termina numa pontuação. O primeiro período foi pela década de 1970 que a porteira se abriu. O segundo período, numa campanha para integrar a região à economia nacional, o governo militar distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. E o terceiro período, na corrida por terras, a grilagem falou mais alto e o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada até hoje. Portanto, nós temos aí 3 períodos e todos são períodos compostos. Então, a resposta para a questão é a letra C, 3 períodos e 8 orações. Vamos a mais uma questão agora do ano de 2022. Considere o trecho abaixo, retirado do texto 1, para responder à questão. Aqui nós temos mais uma vez que determinar o número de orações e o número de períodos. Vamos iniciar contando os verbos ou locuções verbais, que eles vão determinar o número de orações. A primeira oração, Pará, Rondônia e Amazonas, são os estados, verbo são. Segunda oração, onde houve mais invasões no ano passado, verbo houve. Terceira oração, uma das áreas citadas no relatório é a terra indígena Munduruku, no sudoeste do Pará, verbo é. Quarta oração, de acordo com o CIMI, existem mais de 500 garimpos ilegais na região. O verbo existem. Quinta oração, desmatando. O verbo sozinho compondo uma oração. E sexta oração, poluindo os rios da bacia do Tapajós. Portanto, nós temos 6 orações e agora vamos contar os períodos. Já sabemos que o período inicia numa letra maiúscula e termina numa pontuação. Podemos contar aqui que o primeiro período
está aqui. Pará, Rondônia e Amazonas são os estados onde houve mais invasões no ano passado. Temos o segundo período, uma das áreas citadas no relatório é a terra indígena de Munduruku, no sudoeste do Pará. E o terceiro período, de acordo com o CIMI, existem mais de 500 garimpos ilegais na região, desmatando e poluindo os rios da bacia do Tapajós. Portanto, agora nós temos aqui 6. É isso? Temos 6 orações e 3 períodos. E a resposta está na letra B. Pois bem, caro candidato e cara candidata, agora você consegue estabelecer as diferenças entre frase, oração e período. Ainda tem dúvidas de que vai acertar esse tipo de questão na prova? Pratique mais em outras provas do IFRN. Em outro vídeo, falaremos sobre a importância da oração e do período na análise sintática. Dê sugestões sobre os assuntos que gostaria de ver aqui no canal. Espero ter esta aula contribuído para o seu crescimento. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.